Olá, pessoa que está me assistindo, eu sou a Mariana Ramiro e esse é mais um vídeo do quadro Cinema pelo Mundo. Para quem não conhece, nesse quadro eu trago sempre dicas de 5 filmes de algum país diferente pra gente assistir. A gente já passou pelos continentes americano, europeu e asiático, então eu decidi dessa vez falar sobre filmes africanos. E nada mais justo do que falar sobre a indústria de cinema nigeriana, conhecida como Nollywood, que é a segunda maior indústria do mundo em quantidade de filmes produzidos, ficando até na frente de Hollywood. Você sabia disso? Pois é, fica aí que depois da vinheta eu te conto um pouco mais sobre essa indústria e trago também 5 dicas de filmes para você começar a se familiarizar com o cinema de lá. Bom, primeiro de tudo, se você gostou da proposta desse quadro, não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações para acompanhar os próximos conteúdos. Mas enfim, você já assistiu algum filme nigeriano? Se sim, me conta aqui nos comentários qual filme ou quais filmes foram e o que você achou. Eu nunca tinha assistido nenhum filme nigeriano e eu já conto um pouco mais da minha opinião, mas antes eu acho que é legal a gente falar um pouquinho sobre Nollywood para entender como que funciona essa indústria. E se você quiser pular direto para as dicas, eu vou deixar o tempo aqui na descrição, mas eu acho que é importante entender um pouco do contexto desse cinema para não ter um choque talvez tão grande ao assistir. Bom, no começo dos anos 90, uma emissora de TV oficial do governo, a Autoridade Nigeriana de Televisão, era o principal meio de transmissão das novelas do país. Mas, quando a Nigéria estava enfrentando uma crise econômica, para cortar gastos, várias novelas foram canceladas. E aí os produtores tiveram que se reinventar nesse cenário. Então, um cineasta chamou vários produtores de novelas dessa emissora para produzirem um filme que tinha um orçamento que mal cobria os custos. Mas eles conseguiram fazer esse filme e distribuíram em VHS. Se por acaso você é jovem e não sabe o que é VHS, eu separei um aqui para te mostrar. VHS é o que veio antes do DVD. É uma fita para assistir filmes. A gente tinha que rebobiná-las depois de assistir. É bem pequenininha assim. Mas enfim, eles distribuíram em VHS, venderam mais de 500 mil cópias do filme e eles entenderam que esse formato funcionava. Um formato de filmes com baixo custo, com muito diálogo, porque isso barateava a produção, que não precisava gastar com edições mirabolantes ou muitas locações diferentes. Uma produção rápida, porque com isso eles conseguiam produzir muito e produzir rápido. E é assim até hoje o cinema nigeriano. Para você ter uma ideia, são produzidos cerca de 50 filmes por semana no país. E o público nigeriano consome muito o próprio cinema, porque os filmes abordam gêneros que são muito populares, temas como romance, traição, bruxaria, ou também muitas críticas sociais, ou temas cotidianos mesmo, tradição cultural, religiosa, enfim. Então a população se identifica com esse conteúdo, que são temas familiares para eles. O cinema na Nigéria é como uma novela pra gente. Só que apesar de ser a segunda indústria que mais emprega no país, a receita gerada por ela podia ser bem maior se não fosse a pirataria, que o governo vem tentando combater. E Nollywood acabou enfrentando bastante dificuldade também nesse período da pandemia, porque eles precisam produzir muito, né? Produzir em quantidade. Então eles acabaram tendo que diminuir o ritmo, mudar algumas histórias, mudar a quantidade de locações também, enfim, alterar mesmo o planejamento das produções. E nesse período, os streamings acabaram ganhando força, inclusive muitos filmes estão disponíveis na Netflix ou no YouTube. E tem um site nigeriano também que é responsável pela distribuição e pela venda de uma grande parte desses filmes, que eu vou deixar aqui na descrição. E, enfim, como eu falei, eu nunca tinha assistido nenhum filme nigeriano e eu tenho que confessar que foi uma experiência muito diferente. Eu tive uma certa dificuldade para me acostumar com o estilo dos filmes, que é meio novelesco mesmo, e eu assisti vários, e os pontos positivos para mim são que vários trazem mensagens super relevantes, como crítica à desigualdade social, por exemplo, ou ao machismo. Esse, inclusive, é um tema bem presente nos filmes. Vários são protagonizados por mulheres e eu achei legal também conhecer mais da cultura do país,
das músicas, ouvir as trilhas sonoras, os cenários, enfim, então foi uma experiência interessante. Mas como os filmes têm essas características que eu citei no começo, eles são muito diferentes e eu tive uma certa dificuldade para achar aqueles que eu realmente queria indicar para vocês. Mas eu consegui, eu trouxe aqui uma lista com 5 filmes e eu acho que a lista ficou bem legal e que vocês vão gostar. Então vamos para as dicas. O primeiro filme da lista é um dos que eu mais gostei, é o 93 Dias, que está disponível na Netflix. Ele vai mostrar um surto de ebola que aconteceu na Nigéria em 2014 e que foi contido em 93 dias, mas não sem antes causar estrago e deixar vítimas fatais no país. Um diplomata da Libéria é internado em um hospital da Nigéria com sintomas de ebola e é aí que a história começa. A gente vai acompanhar então o trabalho dos médicos e dos enfermeiros da linha de frente que fizeram de tudo para que o vírus não se espalhasse, mesmo com condições e equipamentos insuficientes e inadequados muitas vezes. Além de mostrar também algumas discussões políticas e o ponto de vista das famílias envolvidas também. Eu achei interessantíssimo esse filme, além de super emocionante. Primeiro porque essa é uma história real, realmente aconteceu um surto de ebola na Nigéria que foi contido em 3 meses. Então eu acho que esse é um case que deveria ser estudado e conhecido por todos. E segundo, porque a gente está vivendo uma pandemia, então esse é um tema muito próximo de todos nós. E é incrível ver o trabalho desses profissionais diretamente envolvidos. E o filme faz questão de humanizá-los também, mostrando as suas famílias, os seus receios, as suas preocupações, enfim, recomendadíssimo. O segundo filme da lista é O Difícil de Engolir, que também está disponível na Netflix. Aqui a gente é apresentado a história da Tolani, uma mulher do interior do país que se muda para Lagos, que é a capital da Nigéria, para trabalhar. Então ela e uma amiga precisam enfrentar um dia a dia muito cansativo, um ambiente de trabalho muito complicado e machista, até que elas se veem em uma situação muito desesperadora, que elas precisam muito de dinheiro para conseguir se manter, para conseguir sobreviver, e surge a oportunidade delas recorrerem a um meio ilegal e perigoso para ganhar esse dinheiro. Eu acho que qualquer coisa que eu falar mais eu vou entregar um pouco da história, então vou parar por aqui. Mas é uma história interessante, mostra o machismo na sociedade, mostra os vários tipos de relações interpessoais da protagonista, como ela se molda a cada ambiente, a cada situação também, mostra o julgamento alheio e como isso pode afetar também a nossa autoimagem e ser prejudicial. E muito importante também, mostra aquelas escolhas difíceis que podem ser colocadas pra gente ao longo da vida e como o único caminho que a gente tem é arcar com as consequências das escolhas que fazemos. No terceiro filme, eu dei uma pequena burlada na regra, mas como fui eu que criei a regra, eu acho que tudo bem, né? O filme não é uma produção inteiramente nigeriana, mas o diretor é nigeriano e a história é baseada em um livro de uma autora nigeriana, a Chimamanda Adichie, que trata de um capítulo super importante para a história do país. Então eu achei que valia a pena trazer também. O filme é O Meio Sol Amarelo e, como eu falei, ele é baseado em um livro e eu já resenhei esse livro aqui. Nessa história a gente é apresentado as irmãs Olana e Kainene, que são filhas de pais ricos e super influentes, mas elas não podiam ser mais diferentes entre elas. A Olana é uma professora universitária que se distancia dos pais, ela vai morar em outra cidade com o seu companheiro, o Odenigbo, que é um revolucionário. Enquanto a Kainene trabalha nas empresas do pai, é uma pessoa super fria, meio distante dos outros. Mas ambas têm as suas vidas completamente alteradas quando começa a Guerra Civil Nigeriana, que, admito, é mais bem explicada no livro. De qualquer maneira, a gente consegue entender o que foi essa guerra que separou o país, que deixou tantos mortos e consequências irreparáveis na vida das pessoas também. Se você quiser entender um pouco mais sobre essa guerra, eu sugiro o meu vídeo sobre o livro, que eu vou deixar aqui em cima, porque eu tentei explicar um pouco mais sobre esse contexto. E esse livro da Chimamanda foi o meu primeiro contato com uma obra nigeriana, então eu tenho um carinho muito especial por essa história. E esse filme está disponível para aluguel no YouTube e na Apple TV também. O nosso quarto filme é A Lição de Moremi. Ele foi o último filme de todos esses que eu assisti. Eu tinha até fechado uma lista, mas eu decidi mudar aqui para incluir esse filme porque eu gostei dele. A Moremi é uma universitária brilhante. Ela é a mais jovem da sua turma e a mais inteligente também.
e isso acaba chamando a atenção do seu professor orientador. A história do filme começa já na audiência, em que a Moremi e o professor são colocados frente a frente para contarem as suas versões da história, porque a Moremi o denunciou por assédio e tentativa de estupro. O filme vai mostrando pra gente, então, em ordem não cronológica, o que aconteceu, os caminhos da estudante na busca por justiça e a audiência também na universidade. O filme é longo, ele tem 2h30 e podia ser menor, acho que tem algumas passagens pouco extensas demais ou dispensáveis, mas de qualquer maneira eu não me senti cansada assistindo. O filme é super atual e importante discutir abuso de poder, assédio e estupro é essencial. O filme mostra as dificuldades de uma pessoa que está sofrendo assédio, especialmente nesse caso quando o assediador está numa posição de poder. Também mostrando a solidão que a pessoa que denuncia enfrenta, a descrença das outras pessoas, mas também mostra a importância de se denunciar. Inclusive, a lição de Moremi é baseado em um documentário da BBC que mostra professores nigerianos oferecendo nota em troca de sexo. Além disso tudo, uma coisa que eu gostei bastante foi que nesse filme tem figurinos, assim, vestimentas lindas e também cenários maravilhosos e turísticos na Nigéria, no Senegal, em Cabo Verde, que a gente pouco vê ou nunca vê sendo representados nos cinemas mais tradicionais. E por último, mas com certeza não menos importante, o filme 1976, Entre o Amor e a Revolução. O nome pode parecer estranho, mas eu amei esse filme. Ele foi o primeiro filme de Nollywood que eu assisti e ele é, junto com 93 Dias, o meu preferido dessa lista. Aqui a gente acompanha a história do Joe e da sua esposa, a Suzy. O filme é passado em 1976, alguns anos depois da Guerra Civil Nigeriana, que eu citei quando eu falei sobre Meio Sol Amarelo. E se você quiser saber mais sobre a guerra em si, eu recomendo o meu vídeo sobre o livro Meio Sol Amarelo. Não é necessário entender sobre essa guerra para assistir o filme, mas é sempre interessante ter esse complemento na hora de ver. Mas enfim, o Joe é um militar, ele vive no quartel com a sua esposa e ele é convidado por alguns colegas a participar de um golpe que envolveria o assassinato do chefe de estado da Nigéria, o general Murtala Mohammed. E essa parte da tentativa de golpe é real, e o Joe não concorda com isso e decide não participar. Mas aí essas pessoas que já estavam envolvidas com esse plano começam a desconfiar dele, achando que ele pode entregar o plano e passam a persegui-lo. Enquanto isso, a sua esposa, que está gravidíssima, prestes a parir, é envolvida no meio dessa história sem ter a menor intenção. É uma história de amor no meio de uma guerra em um contexto bem intenso. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês não conheciam Nollywood, espero que tenham gostado de conhecer, que se interessem por ver os filmes também. E se assistirem, me contem aqui depois quais que vocês assistiram, o que vocês acharam. E podem deixar outras recomendações também. Também queria pedir a ajuda de vocês para saber que filmes vocês querem ver por aqui, que país. A gente já falou sobre alguns, eu deixo sempre aqui em cima para vocês assistirem, mas se vocês têm interesse de ver filmes de quais outros países por aqui, me contem aqui nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo então. Tchau, tchau!